Vamos lá, galerinha. Resuminho aqui da matéria do Edgar, a prova de hoje, tá? E esse aqui é um slide só, tem mais ainda. Vamos lá. Essa matéria basicamente é física, tá? Física. Esquece água. Não tem natação, não tem nada ali, tá falando sobre um corpo na água, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Então é física pura. Física, 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 beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Deve ter pergunta assim na prova, com certeza. Quais são as forças que exercem em cima de um corpo em movimento? Tá? Se liga nisso. Existem algumas forças que são exercidas no corpo em movimento, imaginando um atleta nadando, e existem forças que também exercem em cima dessa pessoa ou desse objeto quando ele está parado, tá? É diferente, beleza? Vamos lá. Quando esse cara está nadando em movimento, existem 4 forças, tá? Força de propulsão, força resistiva, força de sustentação e peso. Fiz aqui uma figurinha. Imagina que isso daqui é uma pessoa nadando, tá? Ele tá indo nessa direção, tá batendo o braço aqui, pá, 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 pá. Eu tenho o peso no corpo dele, certo? Então eu tenho a força puxando para baixo o corpo dele, a gravidade exercendo sobre o corpo dele, forçando que o desça na água. Então é peso. Então eu tenho o peso do atleta fazendo a força para baixo. Porém, eu tenho uma força contrária, que é a densidade da água contra o corpo empurrando para cima. Isso é chamado de empuxo, tá? Porém, essa força é chamada de força de sustentação. Então eu tenho peso para baixo, sustentação para cima. Quando esse cara nada, ele vai progredindo na água, ele vai enchendo na água. E esse atrito dele com a água também tem um nome, também gera um nome, né? Que gera o nome de força resistiva, que está puxando ele para trás, né? Nós temos também aqui o ar, mas é muito pouco para a gente, mas enfim, o ar também, ele é uma força resistiva quando a gente anda, quando a gente corre, e é aplicado a tudo, tá? E quando esse cara tende a nadar, nós temos a força propulsiva, tá? Rafael, o que é propulsiva? Aí a gente tem que entrar na física, tá? Que é a primeira lei de Newton. O professor lá falou que era a terceira lei de Newton, professor lá de Socorros, tá? Mas é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o quê? É o princípio da inércia. Todo objeto ele tende a ficar parado ou em movimento caso ele haja uma força sobre ele. Se eu jogo uma bola no chão aqui agora, ela tende a andar. Ela só vai parar por conta da força resistiva do ar, gravidade forçando o atrito da bola no chão. Consequentemente, ela para. Mas se a gente tivesse um vidro perfeito, 100%, essa bola iria infinitamente. Se estivesse no vácuo, coisa do tipo. Beleza? Se tivesse só uma força de início nela. Isso a gente vê na sonda Voyager, falando sobre mais física, astronomia, tinha quieto. Tá? Então, assim, o princípio da inércia é o quê? O objeto está parado, ele tende a ficar parado. Se a gente bota ele em movimento, ele tende a ficar em movimento, caso não haja esforço que faça com que ele pare. Então, isso é a força propulsiva. Quando eu estou nadando, se eu parar de bater braço, meu corpo ele vai tender a ir até essa força resistiva vencer o meu peso e parar o meu corpo. Beleza? Isso são forças exercidas numa pessoa que está em movimento. Quando ela está parada, são 2 forças só. Continua a força-peso, objeto, pesando na água, e tem a força de empuxo. Aí para de ser força de sustentação, vira força de impulso. Empuxo, desculpa. Então, peso para baixo, empuxo para cima. Beleza? Essas são as forças exercidas no nadador.